Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Estação X, um MesaCast dedicado à extensão universitária. Meu nome é Tainá Santana e tenho a satisfação de apresentar mais uma vez com o professor Raul Borges Guimarães, pró-reitor de Extensão Universitária e Cultura da Unesp, diretamente do estúdio da TV Unesp. E aí, Raul, preparado para mais uma conversa de hoje? Tudo bem, Tainá. Eu estou bastante ansioso com a discussão que nós vamos fazer hoje sobre a água, né, e a participação da extensão nessa discussão. Eu também, viu? Acho que a gente tem muito a aprender com esse assunto de hoje. Lembrando que você pode nos acompanhar pelo seu stream de áudio favorito no canal da PROEC, no YouTube e, claro, aqui na TV Unesp. Aproveita e se inscreve no nosso canal e já ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Nessa edição do programa, falaremos de extensão, sustentabilidade e água. Então trouxemos convidados especiais para entender como esses três assuntos juntos contribuem para a prevenção e redução das crises hídricas. Raul, que tal apresentar o nosso convidado de hoje? Vamos lá, Tainá. Nós convidamos aqui o professor Jefferson Nascimento de Oliveira, que é o coordenador da Rede Temática de Extensão em Águas, e a graduanda em Engenharia Civil de Ilha Solteira, Almerinda Oliveira Silva. Bem, eu estou lá em Ilha Solteira desde 89, 34 anos, sou engenheiro civil, né? Mestrado e doutorado na USP e livre docência também na Unesp. E muito importante estar aqui nesse momento, né? A gente é professor da engenharia civil, no mestrado também em engenharia civil acadêmica, e também coordenamos o mestrado profissional em rede nacional, o Profiágua, né, que tem 14 universidades públicas e já formou, desde 2016, 560 pessoas envolvidas na temática da água e saneamento no país inteiro. E a Unesp capitaneia essa rede, que é muito importante para todos nós. E faz quantos anos que você está na Unesp? 34, né? É um pouquinho de tempo, é mais do que você tem. Se daqui a pouco soma a sua idade da Almerinda, dá o que eu tenho na... Com certeza. Tá quase. Tá vendo? Não, e eu acredito que a Almerinda também tem uma trajetória, assim, apesar de não ser igual a professor, mas não tem... tem 34 anos. Mas... Ainda. Mas quanto Ainda. tempo você tá? Você pode falar um pouquinho pra gente da sua trajetória? Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui compondo a mesa. A Unesp já me proporcionou muita coisa desde quando eu entrei. Eu comecei fazendo cursinho, né? Então fiz 2 anos do cursinho comunitário da Unesp. Depois do cursinho, né, que eu fui aprovada. Lá em Ilha Solteira mesmo, que fica a 1 hora da minha cidade. E aí depois eu dei aula no cursinho, fui coordenadora do cursinho, então a Unesp já está me proporcionando muitas atividades, né? E agora eu tô trabalhando com o professor Jefferson, da linha de águas, e tô muito feliz de estar aqui. Você é da onde mesmo? Sou de Nova Canaã Paulista, é bem grande. Eu acho que aqui na mesa só o professor deve conhecer. Nova Canaã Paulista. Eu não conheço. Tem 2.000 habitantes, é bem grande. É quase um bairro daqui de Bauru, né? Realmente, porque Bauru é uma E cidade é próximo de bem Ilha, grande. né? É próximo de Ilha, sim. Nossa, e que incrível isso, né, Raul? Como eles são de Ilha Solteira e como que a extensão ela pode nos conectar também com outros lugares, né, do estado e tudo mais. A Unesp, ela tá ali em 24 unidades, então é muito legal ter a presença de vocês aqui hoje para compartilhar essa experiência de outros campos também, né? E aí eu queria começar com o Jefferson, né? Eu queria saber, você falar um pouquinho da sua jornada acadêmica e como você se conectou com o RETEA, se você puder falar um pouco sobre. Bem, eu estou militando nessa parte de água desde a graduação, né? Eu fiz meu TCC na parte de águas em uma bacia hidrográfica lá no interior, né, do Nordeste. Sou de Alagoas. Você fez a graduação em Alagoas? Em Alagoas, eu sou da UFAL. Quer dizer, né? que a água começou lá na graduação? Exatamente, eu me apaixonei pela matéria que eu dou hoje, né, que é a hidrologia, né, e foi muito bom porque, assim, eu não queria nada com águas, acho que a grande maioria, né, dos alunos, águas, não, né, quando eu fiz hidrologia, né, e era bem rígido o professor, né, e tudo, e eu me apaixonei pelo negócio, né, comecei estagiando na Marinha, vendo a parte de vazão da água, né, para chegar na Lagoa Mundaú, não sei se vocês conhecem, né? Então, peraí, então você mexeu com água, mas em ambientes litorâneos. Sim, mas você também... não lidou com aquela coisa, a questão da seca no Nordeste? Não. A gente, porque veja só, é interessante. Eu estou no litoral, mas só que o litoral também falta água, né? As pessoas não enxergam isso. Maceió, por exemplo, é uma cidade litorânea, mas que usa água subterrânea. Olha só. Ela não usa pouca água de rio. Ela usa água de rio, mas usa água subterrânea. Essa questão da água mistura com a sua história de família. Sim, assim, né? Eu carreguei água, Arthur. Eu carreguei Lata água. d'água. Lata d'água, literalmente. No caso, era balde, né? Eu Interessante. cito sempre isso na sala de aula, porque é interessante. Onde eu pegava, eu estava numa capital, né?
Maceió, né? Sim. Todo mundo vê, nossa, glamour, A né? gente acha assim, que é Praias. só Só turismo. que eu não morava na praia famosa, né? Pajuçara, Jatiuca, eu morava numa praia que é contaminada, né? Ela tem um emissário submarino que volta para a Hum. praia, então ela não tem É balneabilidade. esgoto mesmo, né? Exatamente. E aí a gente não tinha esgoto em casa, a gente não tinha calçamento em casa e a água faltava. E onde é que a gente pegava água? Me diz aí, Raul. Pegava num lugar tranquilo, que era uma cacimba. Aonde? Dentro do Nossa. cemitério. Não é Não, legal? minha nossa, não acredito nisso. E aquela água a gente usava, a gente fervia aquela Mas você nem água. tinha ideia, né, do que significava isso. Não, a gente tinha, né? Ficava assim meio Sim. temeroso, mas a gente fervia a água e tomava banho Puxa com ela, né? E é uma realidade ainda do país, né? O país ainda tem milhões de pessoas que não têm água tratada em num casa. país desse, Num com país tanta água, desse, né? exatamente. Então, assim, e aí a primeira imagem que eu tenho depois que eu comecei engenharia civil, que é impactante na minha vida, foi um congresso que eu fui, né, como ainda graduando em engenharia civil, que tinha o quê? A importância da água. Era uma mulher assim, desse jeito, na janela, vendo os tubos de água e esgoto passando na porta dela. Aí, se fosse assim, todo mundo se preocupava. Era essa a mensagem. E eu acho que essa mensagem, isso foi em 85, né? Quer dizer, é uma mensagem válida até hoje no país, Sem né? dúvida. E que eu acho que a Com extensão certeza. está mudando isso. A extensão está fazendo com essa rede, com outras coisas, né, a importância e valorando esse bem maior que é a água no país. Sim. Agora, me deixou curiosa, assim, dentro desse assunto também. Queria saber, Raul, o que que é rede temática? Não, a rede temática ela é uma proposta recente, né, Sim. na Unesp. Quer Sim. dizer, ela surgiu exatamente para a gente unir professores, estudantes, né, envolvidos com temáticas parecidas, né? Então a gente propôs essa, essa estratégia, né, vamos dizer, de formar as redes e, para nossa surpresa, houve uma resposta muito positiva da comunidade, né? Nós temos hoje 14 redes temáticas, dentre elas essa questão aí da água, né? Essa rede envolve quantas unidades, não, né? Atualmente 8. 8 Mas a gente unidades. pretende que ela amplie, né? Então você tem 8 unidades da Unesp, que tem algum professor, tem estudantes trabalhando esse tema, né? Por exemplo, a maior rede nossa é de gerenciamento de resíduos urbanos. São 15 unidades da Unesp, das 24. Sim. Então, 8 unidades da Unesp têm um trabalho ao redor da coordenação, né, do professor Jefferson. Não, e é assim, é impressionante ver ele falar, porque a gente vê a água talvez como uma coisa muito superficial, né? Você até falou dessa questão do subterrâneo e tudo mais, e que a gente ali não vê os tubos, então a gente talvez não se ligue muito nisso. E é um assunto que dá, assim, pra aprofundar muito, né? Porque a gente não tem muito essa visão. E aí eu queria saber agora da Almerinda, como que você se conectou com isso também, né? Eu vi que o Jefferson tem essa questão da origem dele também, Foi mas na como aula você... do professor Jefferson. como você chegou É. nisso? Vai aparecer, né, até puxação de saco, mas a verdade é que foi isso também. Eu já tinha tido outras matérias, né, hidráulica experimental, fenômeno de transporte, mas eu sempre falava, nunca águas. Eu vou trabalhar com Mas estruturas. ele é um professor muito bravo. Ele é bravo. Ele é bravo. Eu acho que ele Apesar copiou o professor que dessa ele cara de teve. bonzinho, Isso, assim. ele é bravo, ele é exigente. É. Mas ele é um excelente professor, né? E foi em hidrologia que eu comecei a entender da importância de se estudar isso, entender o ciclo hidrológico e justamente isso que você falou, né? De que não é só superficial, né? Se eu altero a uso e ocupação do solo, por exemplo, eu altero, né, a capacidade de infiltração, então eu altero a quantidade de recursos hídricos disponíveis e altero tudo mais, né, relacionado a isso. Foi na disciplina dele que me despertou Mas esse interesse. isso toca de alguma forma com a sua vida, assim, como é que é? Toca Eu bastante. sempre acho que tudo que a gente faz é meio autobiográfico, né? Uhum. Então, como é que se relaciona com a sua vida? Eu acho que se relaciona no sentido de querer fazer diferença, né? Porque, por exemplo, se a gente estiver falando de ciclo hidrológico, de recursos e tudo mais, a gente está falando do futuro, né? Na bacia que a gente está estudando, e meu município envolve. Então, assim, os meus sobrinhos, por exemplo, eu sei que no futuro, se a gente for fazer esse estudo, eles vão estar no lugar com meio ambiente limpo, tudo E fluindo, qual é né? o córrego perto da sua casa lá? Eu não sei te dizer o nome. Não? Não. Mas você brincou nele. Brinquei, com certeza. Meus pais moram no sítio, né? Então eu já brinquei bastante. Isso é importante, né? A origem você vem de uma comunidade, no caso dela, os pais dela moram no sítio, né? Então acho que isso aí é importantíssimo de colocar. Uhum. É do meio rural. No meio rural, sim. Então depois a gente vai fazer esse estudo nas escolas, né? Então eu vou voltar lá na escola que o meu sobrinho estuda e vou falar, né, sobre isso. Então Isso é muito legal, né? Como É isso uma pode... conexão. É a conexão É. e, tipo, Sim. é uma coisa que realmente vai impactar o futuro, né? Você falou muito dessa questão
uma coisa que vai ligar a gente pensando nas pessoas e tudo mais que estão ali na frente, né? Que vão chegar depois. E falando nessa questão do futuro, como que isso tá ligado ao Comitê do Futuro também? É justamente isso. Há de fazer O esse que é o estudo. Comitê do Futuro? Né? Explica Ele pra é nós. um grupo, né? Ah. Ele está formado não é só pela engenharia civil. Eu acho bacana já falar sobre isso, né? Que Sim. tem alunos de outros cursos. Então, ele é formado por alunos da biologia, por alunos da zootecnia, Da Unesp. da Isso, Unesp da mesmo, Unesp, de Ilha Solteira. E não só é o professor Jefferson, tem outros professores também, né? Então, cada professor ele tem os seus alunos Uhum. e Que cada legal. um vai fazer um estudo, né? Então, por exemplo, eu vou ficar responsável pela parte dos estudos das águas superficiais, tem alunos que vai ficar responsável pelo uso e ocupação do solo, né? Então, vai ser dividido com relação a isso. E aí, o nosso intuito é fazer o quê? É ir até as escolas, né? Depois de ter feito esse estudo e falar e apresentar o que é o comitê, os projetos que podem ser realizados, para que eles consigam fazer diferença ali na região. E aí depois, né? Isso tem alguma relação com o Comitê de Bacias? Isso... Sim. Exatamente. Ah, O nosso sim. intuito é justamente apresentar o comitê de bacias, Entendi. porque, por exemplo, eu não sabia. Então, eu aprendi com o projeto e agora é levar isso para frente, né? Aprender e levar isso para frente. E é importante É um salientar. projeto dentro do Comitê de Bacias? Não, é que tá, é o projeto da Unesp, é o Da projeto Unesp. que você financiou, Raul. Aí é que tá, o Comitê do Futuro nasceu daqueles projetos de extensão. É um desdobramento. né? Entendeu? Olha Com, só. com 2 verbas esse ano que vem, lembra? Você fez... Isso que é uma coisa interessante dos projetos, né? Porque o projeto de extensão ele vai se desdobrando. Né? Sim, Então, entendeu? o comitê já é um resultado Sim. do projeto que Porque você desenvolve. é exatamente isso. O Comitê do Futuro ele nasceu o seguinte: foi proposta, né? Houve o edital, a gente se propôs no edital, só que assim. Ele era um edital que dizia já, olha, você vai ter mais pontos se você tiver outras unidades, outros professores que não só do departamento, vários cursos de pós-graduação. Então, a gente envolveu alunos da pós-graduação da Engenharia Civil e do Profiágua, quer dizer, o mestrado profissional e o mestrado acadêmico. A gente envolveu alunos que são de outros cursos, não só engenharia civil, professores de outros departamentos, envolveu sociedade civil, porque, né, coincidentemente, também estou, né, coordenando, presidindo o Comitê de Bacia do São José dos Dourados. Então, a gente agregou tudo isso, que é a forma de fazer a extensão, que você está pagando isso aí desde quando você entrou, né, mudando essa cabeça e voltando para a comunidade. Então, a Almerinda vai ter a oportunidade, né, junto com os alunos, de visitar, por exemplo, a nascente do rio, que São José dos Dourados, que fica a 250 quilômetros de Ilha Solteira. Nossa, é grande. A gente vai pegar a van, entendeu? 3 horas de van, vai chegar lá, entendeu? Vai ver isso, vai medir a qualidade da água. Já pensou isso? E o impacto você levar isso depois para a sociedade, para as escolas, né, Almerinda? Sim. E acho interessante também, porque a gente não comentou, mas o comitê ele é formado por 25 municípios. Então, não é um trabalho local, né? É um trabalho que vai abranger ali uma grande área. Que isso também foi importante na extensão. O que você pensa, Almeida, assim, da formação como engenheira, assim, essa experiência? Está sendo enriquecedora, né? Porque, por exemplo, eu comecei a estagiar esse semestre e eu estou responsável por fazer o estudo hidrológico. Eu trabalho numa empresa ali em Ilha Solteira mesmo, de segurança de barragens. Tá. E aí, quando eu falei, né, que eu trabalhava com isso no projeto de extensão, a pessoa que me contratou viu com bons olhos, né? E aí eu já fiquei responsável por isso, então... É porque você tem experiência de participar em equipe... Sim, e usar programas também. Então, por exemplo... Intersetorial, interdisciplinaridade, tudo isso. Eu uso um software, né, que é o QGIS, que é hoje bem usado, ele é gratuito também, né? Que usa sistema de informação geográfica, então eu consigo fazer todo o mapeamento. A gente tem muitos dados que a gente consegue baixar gratuitamente na internet, né? Pelo Topodata, pelo portal de mapas do IBGE, e aí a gente consegue trabalhar com isso. Cara, que bagagem, né? Que esses projetos trazem, né? Sim. É incrível. Como que isso te conectou de outras formas, né? E tá te ajudando agora no seu emprego e tudo Sim. mais. Então, é muito legal ver como que isso tudo tem um grande impacto. E aí eu queria saber com vocês, como vocês veem esses impactos, assim, nessas comunidades? Como que esses projetos podem realmente trazer também essas comunidades para perto de vocês? Então, eu penso assim, por exemplo, nós participamos de uma audiência pública, né? Como grupo, nós fomos até lá, foi em Jales, foi a última que Agora, teve, qual grupo? inclusive. Eu já não sei mais. É o Comitê do Futuro. É o grupo comitê, é o comitê de Futuro, futuro. a rede. E ainda não falamos de mais uma também que a PROEC tem junto com a PROPG, que é a Escola das Águas. A Escola das Águas. Então, esse é o Comitê do Futuro. É o Comitê do Futuro, nós participamos em setembro, se não me engano, Foi. numa audiência pública que teve em Jales. Lá eles apresentaram um plano de educação
ambiental. E Sim. lá tem várias propostas que podem ser implementadas, né, de acordo com cada município, porque eles fizeram, inclusive, eu acho interessante dizer, que eles fizeram um estudo de acordo com o município. Então, esse município precisa de mais saneamento. Então, eles dão várias propostas do que podem ser feitos com relação Aí ao a população saneamento. estava lá participando. Exatamente. Sim. Os municípios todos estavam representados, incluindo Nova Canaã. Estavam todos... É importante. Era, importante era algum dizer. primo seu? Era algum primo seu? Não era primo, mas eu conhecia a moça. Ah, A hora tá. que ela me viu, Ana Paula. Ela me deu um abraço, inclusive. Tá vendo como é bom isso, né? Comunidade se fortalecendo, Sim, se fortalecendo. Exatamente. Então, assim, é diferença para eles, né? Porque vem verba para isso, né? Uma coisa que a gente tá conversando após a nossa ida, na própria sala de aula, e o professor falando, o que acho que chamou a atenção de vocês? O que me chamou a atenção foi isso, e a questão de que vem verba para isso, se não é utilizado, volta. É igual a mesma coisa que acontece na universidade, né? Se vem verba para uma determinada ação e ela não acontece, ele volta. Então, se a comunidade, se as pessoas ali daquele município não desenvolvem uma atividade, pensando no bem-estar do meio ambiente delas mesmo, esse dinheiro volta e vai ser Então, direcionado para um outro setor, por vocês exemplo. ajudaram a comunidade a aplicar o dinheiro ali. Isso, sim, exatamente. Um investimento, né? Sim. Sim. E como que é esse outro projeto que você falou também? Então, professor? esse outro projeto é interessante, porque foi uma iniciativa da PROEC com a própria EG, né? Juntou o Raul com Que é a escola de verão. você tá que é a falando. escola de verão, mas aí a gente colocou a escola das águas, Ah, que a fica escola mais das bonito, águas. né? Porque verão e Ilha Solteira é o ano todo, né? Legal. Não é verdade? A gente pegou Então, 40... vocês estão com alunos de pós-graduação. Isso, né? alunos aí, a Almerinda não está nessa, né, Almerinda? Né? Mas se quiser entrar, pode entrar, viu? Que são alunos de pós-graduação, né? Alunos de pós-graduação de diferentes pós-graduações também. A gente está com aluno de materiais que vai propor essa escola de verão. O que é um isso? letramento científico. Né? Sim, que é uma semana onde os alunos de ensino médio vão ficar com os professores e com esses alunos de pós-graduação fazendo, por exemplo, medição de qualidade de água no reservatório de Ilha Solteira, entendeu? Aí vai vir um aluno que é nosso aluno do Prof. Água, que trabalha numa usina hidrelétrica, mostrando uma questão que ninguém enxerga numa usina hidrelétrica, que é o mexilhão dourado, que é uma infestação que dá, entendeu? De um molusco que simplesmente se prende nas pás das turbinas e ele para a produção de energia, entendeu? Então, e aí está desenvolvendo isso com quem? Com um professor de materiais, de ciências materiais. E o ensino médio, né? E o ensino médio vai ver isso, ele vai ver um mexilhão dourado, assim, sabe? Então, é essa a diferença. E é trazer, como a Almerinda foi trazida, no caso, para a Unesp em termos do cursinho, cursinho. Agora não, ele vai estar já dentro da Unesp, vivenciando o laboratório, vivenciando a experiência em campo. Também. Então, isso é muito importante. Trazendo esses alunos, né? Sim, né? É uma turma pequena, 20 a 25 alunos, mas a gente vai conseguir fazer isso. Então, a gente vai pegar as manhãs, né? Porque a gente não vai colocar um aluno na beira do rio à tarde, senão ele cozinha, na verdade. Na Ilha Solteira é isso. E assim, graças a quê? A extensão. Então, de novo, a extensão fazendo esse link com a comunidade, que é o tripé. Uma coisa que é importante, a gente vai mostrar para o aluno esse tripé que a Almerinda falou, né? Que é quantidade para ter água, quantidade, qualidade, uso e ocupação do solo. Esses mapas que você adora, né? E você sabe disso, né? São importantes, porque, por exemplo, a nossa bacia, a Almerinda sabe disso, ela tem pouquíssimas APPs, mas perdeu 36%. São áreas de preservação permanente. É verdade, áreas de preservação permanente, né? Que são importantes, porque são elas que mantêm o quê? As nossas nascentes, que são o começo dos rios, né? E aí, mesmo assim, a nossa região lá, dessa bacia, perdeu 36%. Então, a gente tem que começar a conscientizar que é importante manter, entendeu? E é importante também ver o quê? O reflorestamento, tudo isso, né? E trazendo sociedade. A gente já conseguiu trazer essa empresa, que é uma empresa que produz energia, com esse aluno. Talvez trazermos também mais outras unidades, né? Outras empresas privadas. Cara, que interessante, né? Como a água não é só aquilo que a gente vê que tá saindo da torneira, entendeu? Vai integrando tudo. Vai entregando tudo. Nossa, eu tô assim, A água fascinada. liga tudo. Aí já vai interessar muita gente também que talvez possa querer trabalhar com isso, né? Sim. Queiram estudar. Porque é um né? assunto pouco falado, assim, pelo menos eu não vejo isso tanto falando no meu campus e tal. Não é. Então é muito legal, muito Mas estamos interessante. aqui mesmo. às ordens para vir da Com palestra, certeza. entendeu? No seu Olha só campo. que legal. A gente aparece. Exatamente, a gente aparece, você vai dobradinho. Não, eu não e vem. sei em que hora, porque a quantidade de coisas que eles fazem, você viu? Não, mas dá pra arranjar um espacinho ali na agenda. Mestrado profissional. Tem o Prof. Água também, né? Que eu acho que Exatamente. é uma experiência nacional, seria importante.
É importante lembrar, porque o Profiágua é o seguinte, ele foi uma experiência que nasceu, né, CAPES, ANA, Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. E o Profiágua fez o quê? Ele pegou profissionais, né, parece muito com extensão, né, profissionais que estão trabalhando, né, de diversas áreas, por exemplo, você é jornalista, certo? Sim. Vai ser, né, que é estudante ainda. Jornalista de formação. Exatamente. E aí pode ser um advogado, jornalista, geógrafo, e a gente pegou essas pessoas que querem militar na questão de água e já militam, e trouxemos para fazer um mestrado profissional. A Unesp capitania isso, a Unesp está como coordenadora geral, né? E ele começou com 6 universidades, né? Depois ele ampliou para 14. E agora a nossa ideia, se Deus quiser, né, tudo permitir, a gente vai conseguir ampliar para 27 estados. Ele nasceu em 2016, é um mestrado estrito sensu, é bom frisar isso, que as pessoas Sim. falam, especializaçãozinha. É um Não. estrito sensu. E cresceu muito rápido, né? Sim, Impressionante. sim. Ele cresceu muito, por quê? Porque a gente começou 6 universidades, depois fomos para 14, que somos hoje, vamos para 27, né? Veja só, é grande, É né? grande. E aí a gente já formou, a primeira turma entrou em meados de 2016. Nós já formamos quantos? 560 pessoas no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Né? Eu fico muito orgulhoso de falar que são pessoas, né, de todas as classes sociais, de todas as faixas etárias. A gente tem uma sorte danada, né? Se podemos falar, porque é 50-50, tá? Gênero feminino, gênero masculino. Então, isso mesmo nos nossos docentes e nos nossos alunos, né? E alunos que temos, né, e professores que temos de todas as formações. Então, a gente tem pessoal de Prudente, que dá aula com a gente, pessoal de Franca, do Direito, que dá aula com a gente, Olha só. entendeu? Pessoal de Ourinhos, que dá aula com a gente, né? Pessoal de Tupã, né? Então, é uma diversidade da Unesp dentro Enorme, né? enorme, né? Então, e outra coisa, né? A gente tem uma maioria exatas, né? Porque tem muito engenheiro militando com água, mas sabe qual é o segundo maior? Qual? Humanas. Olha só. Foi legal. É humanas. Não, você vê, isso é um exemplo do que a gente entende por extensão, né? Porque você tem Sim. intersetorial, Sim, interdisciplinar sim. e envolve o país inteiro. Essa Sim. ideia de que a extensão é só local, uma paróquia, não é. Não é. Né? E uma coisa que a gente faz muito interessante, Raul, é juntar esse pessoal, todos os alunos do Brasil inteiro, em Brasília, para discutir entre eles os projetos e discutir com o pessoal da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que financiou esse projeto, né? É um projeto muito grande, ele teve um financiamento de mais de 7 milhões, Exato. entendeu? E aí também os alunos podem, por exemplo, participar de eventos, que é muito importante a divulgação científica do que a gente faz. A gente não faz coisa para estar em prateleira, não. A gente faz coisa para a comunidade. E cada aluno do Profiágua, desses 560, tem um produto, Raul, para ser colocado na sociedade em algum setor. Então, esses setores, né, pasmem, não vão simplesmente do setor produtivo. Né? Eu tenho uma aluna que ela fez uma vernissagem sobre água em Manaus. Entendeu? E ela trabalha onde? Na CPRM, que você conhece, que é um órgão público. Mas ela viu os olhares, né, em termos artísticos, das pessoas que estão no Rio Negro, que hoje está, infelizmente, seco, como todo mundo está vendo. Né? Então, é muito legal, sabe? Muito então, interessante. e extensão hoje está casada Com a pós-graduação, com a pós-graduação. pesquisa também. Né? Com tudo isso, Sim. entendeu? Então, essas pesquisas que a Almeida está fazendo, né, elas vão servir também para a pós-graduação dela, se ela, né, você quer fazer, né? Sim. A questão Mas acadêmica. seguir a carreira acadêmica tô achando depois. que isso é quase uma ordem. Bom sinal Vai ter que isso. fazer Não, assim. não, mas você fala que você quer seguir Sim, eu carreira quero seguir acadêmica. carreira acadêmica. Né? E é tão importante isso, a pessoa, sabendo que você não vai ganhar muito, você quer seguir a carreira acadêmica, porque é muito. A gente que é professor mais velho, né, Raul? O Raul com certeza deve saber disso. Não, é muito. Você se sente assim valorizado. Sim, né? é gratificante demais. É gratificante demais, entendeu? Um dia desses me perguntaram, mas professor, por que o senhor coordena essa rede? Né? O senhor não ganha mais nada, porque já incorporou, entendeu? Só tem trabalho. Por quê? Porque vê gente formada, gente. Entendeu? Brilha o olho. Você vê uma pessoa. Raul, você tem uma ideia? No Rio de Janeiro formou um cara com 64 anos no mestrado profissional. Eu tenho um aluno... Mas ele tinha uma experiência enorme, profissional. Sim, mas ele tinha uma vivência de comunidade. Ele lidava com a comunidade na Serra da Mantiqueira. Exato. E qual era a formação dele? Nunca ia entrar no mestrado. Ele era preparador físico. Olha só. Preparador físico. Essa paixão e esse retorno também que você está trazendo, que é Sim, muito importante, sim. né? Acho que é isso que motiva. Sim, é o realmente. grande motivador de todo mundo que está aqui. É o seu motivador, é o motivador da Almerino, o motivador do Raul. Tá Sim. entendendo? Por exemplo, hoje a gente tem um aluno certeza. em Parintins, que é uma das maiores ilhas fluviais que nós temos no Brasil. Em Parintins, ele é o quê? Tem 69 anos.
ele é aposentado da Petrobras, fazendo Profiágua, e quer fazer o mestrado. Hum. Pensa, É muito legal. é muito bom, é muito bom. Traz outra visão também, né? De como pode incluir também pessoas de outras idades e tudo mais, porque a gente também tem que colocar isso, né? Que a universidade, ela também tem esse espaço de incluir, é para todo mundo. É de inclusão. Pra É de De todo inclusão, mundo. exatamente. E agora o nosso bate-papo continua, falando um pouquinho mais sobre essa questão dos ODS, né? Então eu queria saber de você, Almerinda, como o seu projeto ele está relacionado com isso? Então, o nosso projeto está relacionado principalmente com 2 ODSs. Lembrando que ODS é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né? Com a ODS 4, que está relacionada à educação, e a ODS 6, que é água e saneamento. Então, o nosso projeto trabalha principalmente nessas ODSs. Não, mas quando você fala de saneamento, quer dizer, a água e o saneamento, né? Explica Sim. um pouco essa... Porque você tem a água nas suas fontes originais, sendo usada. Explica para o público em geral. Tratamento de água e esgoto Isso, também está relacionado. A coleta seletiva. Sim. Inclusive, na audiência pública que já foi comentado, tinha projetos relacionados a isso, né? A como o município faz, recolhe esses lixos e que fim e destina para ele, né? Também. Sim, é importante, né, falar disso, dessa questão desse descarte mesmo mais sustentável, e também porque as pessoas também pensam que a água não tem relacionado com essa questão do esgoto também, né? Uhum. Então, é legal você citar isso também. E aí, eu acho que dá até um gancho também pro Jefferson falar um pouquinho sobre isso, né? Como que você vê também como todos esses projetos estão ali, sempre presente, falando dos ODS. Sim, sem dúvida, né? Me preocupa muito os ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque são 2030, é 2030, né? Tá chegando, Sim, Tá né? chegando, Tá chegando né? aí. E o Brasil teve um retrocesso, infelizmente, nisso aí, né? A questão da água ela é transversal. Ela vai desde o fome, zero, que a gente tem que ter, né? Porque sem água você não tem plantio, né? E não faz a comida também. Não faz né? a comida, né? A água é o bem absoluto no nosso planeta, né? Então, realmente é transversal, até o 17, que a gente tem que criar políticas para poder implementar tudo isso, né? Na hora que Então você fala... você está dizendo, ela é transversal, né? Sim, ela é Todas- totalmente transversal, né? Ela é transversal e se você fizer aquele grafo, né, que é um gráfico mostrando tudo, ela vai numa cadeia, porque os ODS a gente só fala dos 17, mas tem as metas do ODS, que são inúmeras metas, são dezenas de metas, certo? Então, será que a gente está adotando? E a água realmente passa por tudo isso, né? Quando o Raul pergunta a questão do saneamento, o saneamento não passa somente no tratamento, não passa somente da coleta, passa também com a destinação final do rejeito desse tratamento, né? Então, por exemplo, você citou aí a questão da coleta seletiva e do lixo, e dos lixões. Os lixões contaminam diretamente a água subterrânea, que vai para o rio. Então, está tudo muito interligado, né? Não é só uma parte, é o todo, né? Então, fazendo isso, né, essas ações de extensão, né, uma ideia que a gente teve também, não sei se vai dar para fazer, é uma expedição com caiaque no rio. Olha Que só. isso aí foi feito Legal. pelo Profiágua no Rio Piracicaba, entendeu? Não em Minas, não o A rio sua ideia é nosso, né? percorrer esses 250 quilômetros? Não, calma, Acho, calma, professor, não calma. sol tanto tempo. Não, acho que ele não chega a ser tão... Não, Ele não, pode não. colocar a gente e ficar assim, né? Sim. Com a Não, mas sombrinha. para isso a gente comprou um drone também, para poder verificar, entendeu? bom. Para ver as condições. Porque, assim, tem condição de fazer muita coisa, gente. Tem condição de fazer muita coisa. Porque, assim, a verba que tem, o recurso que tem, não é muito grande, mas ele, se bem utilizado, Com dá para fazer certeza. muita coisa, sabe? Raul? Planejamento, né? Planejamento, Mas sim. eu queria voltar para a Almerinda. Mas essas experiências todas que o Jefferson, pelo que a gente vê, brotou em você o interesse da pesquisa dentro da sala de aula, né? Sim, Que a gente foi fala na assim, aula a relação da pesquisa com a extensão. A extensão, às vezes, nasce dentro de uma aula, né? Sim. Ele contando as histórias, porque o professor sempre tem hábito de contar as histórias então do não que foi ele com o faz. modelo matemático, foi com, Não. foi com as historinhas. Foi com as histórias, É legal. Sim. E qual história assim, que mais se chamou a atenção quando ele... Eu lembro ele falando que ele foi acho que era com barco. Era com barco, inclusive. de novo o barco, hein? Que tinha uma moça que queria pular. Que era uma professora, inclusive, não trabalhou com nós. Né? Essa história foi muito engraçada. Encontro das Águas. Sim. Rio Negro, Rio Solimões, para formar o Amazonas. Sim. A gente está numa expedição, certo? Num barco da CPRM. E aí a pessoa, vamos dizer, uma jovem senhora, 43 anos, né? Mãe de 2 filhos,
aluna do Ela Prof. queria Água. se encontrar com as águas. Exatamente. Aí ela dentro perguntou. da- Aí passou o Sim. comandante do barco e falou assim. Aí ela perguntou: posso pular? Eu, pode. E ela. Pronto, ela estava de pulou. biquíni, ela pulou. Nossa. Tum. Aí todo mundo ficou em pânico, porque você tem uma velocidade diferente E das a águas. correnteza. A não, correnteza- ela foi embora. Não foi. Graças a Deus. Ela Não, se ela tivesse ido embora, eu não estaria aqui. né? Exatamente. Porque eu E eu não estaria contando a história. Porque você né? pulou para salvá-la. Claro que não. Você Não, sabe. Eu não teria nem entrado no projeto. Eu falei, "Ih, que Não, isso?" não. E aí, nossa, paramos o barco teve que ser Nossa. parado, ancorado, para poder resgatar. Nossa. Porque o medo foi muito grande, Uhum. né? Porque as pessoas, ora, a pessoa não é do Sudeste, né? Então não está acostumado com o Não que é uma tem água, jeito, é. né? O rio é muito O traiçoeiro. Rio é muito traiçoeiro. Eu mesmo não entro nem no Rio Paraná. É muito Eu não perigoso. entro, eu não vou é nadar muito lá. perigoso. As correntezas. Sim, você não estão tem por ideia debaixo. do que vai acontecer, É. né? Ilha Solteira tem lugares no reservatório que chega a 60 metros. Você acha Nossa. que, entendeu? Eu vou lá com colete duplo, entendeu? Salvar vidas. E aí aconteceu isso, quer dizer, ela lembrou disso. Por quê? Porque a gente tem que respeitar a água, tá? Como eu sou de uma cidade... Você relacionou isso com respeito à água. Sim, total, entendeu? Total, porque eu sou da praia, né? Eu sou de Uhum. Maceió. A gente sempre se benzia antes de entrar no mar. O mar é uma referência, né? Por exemplo, você pega os hindus, né? O rio Ganges é um deus, Sem dúvida. entendeu? Isso aí chega a arrepia, Nossa, gente. que aula. Isso marcou você, Almena. Marcou. Mas tem outras coisas também que ele mostrou. Tinha uma imagem, inclusive, que era uma senhora, acho que era uma senhora que estava assim na casa, e teve uma canalização em volta. E sem água. Porque uma obra de engenharia atrapalhou diretamente na disponibilidade de água daquela região. Então foi aí que eu pensei, não. Eu vou fazer engenharia, mas eu não quero atrapalhar Aí vidas, depois né? disso ele enchia a lousa de um modelo matemático. Aí caía na tinha essa prova, né? parte aí também, né? Mas isso aí é outro detalhe. É, sim, mas vamos tinha ele também. quer que eu fale modelo matemático, né? O modelo matemático ele ajuda você, Uhum. entendeu? A matemática ela ajuda, a ciência ela ajuda. Ainda bem que você Aí- pensa assim. Não, eu Sim. só penso É assim, lógico. entendeu? Porque, por exemplo, se você sabe o modelo matemático, você vai saber para onde está indo a correnteza do rio, entendeu? E para onde ele está, levando areia, tirando areia, tá entendendo? Então, isso é fundamental. Agora, o que é fundamental? Fazer coisa pelas pessoas, né? Um dia eu estava numa reunião que o pessoal queria mudar o curso de um rio canalizando ele. Aí, o senhor pode apoiar? Eu falei, claro que não. Mas por que você não vai apoiar? Eu falei, porque canalização é péssima para o rio. Você está no lugar errado, o rio está no lugar certo. O rio sempre vai tomar de novo a área dele, entendeu? Então, é essa situação que a gente tem que Eu enxergar. acho assim, que o Jefferson está falando, você vê como mexe com a ética, né? Sim. Você aprende valores, né? Uhum. Quando você fala preocupar com a vida das pessoas, o que a gente está falando aqui? Vários valores, né? Sim. E A gente- aprende nisso. A gente vai criar no mestrado profissional uma disciplina chamada ética É hídrica. fundamental. Hídrica. Uma Sabe o que é ética isso? Ética hídrica. interessante. É o seu direito da água vai até onde o outro começa. Porque no Brasil existem vários conflitos, Raul, Conflitos sobre água. pela água, né? Sim, conflitos graves pela água. Pessoas que morrem pela água. Isso que você falou, Merinda, é uma canalização da transposição do Rio São Francisco, por exemplo. As pessoas que estão na beira dessa transposição, às vezes não podem pegar essa água. Mas eu fiquei estarrecido. Saiu agora o Atlas, né? É da ANA, né? Sim, Sobre da água. Agência Nacional de E o Águas. dado que 80% da água é para irrigação, né? Isso da Bacia do Paraná, não é isso? Isso. 80% dessa água para irrigação e de uma agricultura que está exportando, né? Então nós estamos exportando a água do Brasil. Sim, inclusive. É uma A água coisa- que está na soja, a água que está nos grãos. Mas Posso- acho que também isso vem uma coisa que tá não só relacionado com as obras ali em si, mas uma coisa que impacta tudo que tá em volta, né? A fauna, a flora, todos Sim. esses ambientes também. Os outros É, seres água. vivos, né? E uma coisa que eu te digo, por que a gente exporta água? Porque a água não tem preço no Brasil, é muito baixo o preço da água. Uhum. O metro cúbico de água bruta é de 1 centavo a 10 centavos. Hum. 1 metro cúbico. E ela está embutida ali na soja, né? Tá Sim, só embutida que no milho. não há pagamento por isso. Então, a gente poderia também não saber onde? No minério de ferro, porque o minério de ferro Tem que você usa, lavar. Tem que lavar. você usa água. Então, a água, infelizmente, ela já está sendo pensada em alguns mercados como um commodity, o que é péssimo. Para quem consome a água, Sim, vai mas ser. é péssimo também porque quando ela é pensada como um commodity, não é somente para quem consome a água bruta para produção, é para nós, Para quem Uhum. bebe. população.
que bebe, que toma banho, entendeu? Uma coisa que é fundamental, que eu vi, que é recurso, que eu acho que eu já falei na sala de aula, os índios, né, têm que ter esse contato com a água, você não pode tirar isso dos índios. Isso está impactando no Xingu, inclusive. Né? Exatamente, mas está impactando também em São Paulo. Teve uma comunidade que teve que sair por conta da construção de uma barragem, e eles foram para quilômetros de distância do rio. Então, rio e indígena, povos originários têm que estar interligados, como os quilombolas e tudo mais. Só que a gente tem que também pensar no quê? Dar saneamento para essas pessoas, tratar os esgotos. Com relação a isso, inclusive a gente está vendo esse semestre na disciplina de análise de gestão ambiental, com o professor Jefferson, que antes de fazer uma obra, a gente tem que fazer o estudo de impacto ambiental, né? Então, é muito importante eu fazer esse estudo e entender quem que eu vou afetar, que é exatamente isso que o professor está falando, né? Para fazer também um acompanhamento no futuro desses impactos. Então, é extremamente necessário, E você imaginava tudo isso quando você morava lá no meio rural? Não. Como é que chama o município? Nova Canaã, Paulista. Nova Canaã. Nova Canaã, Paulista. Que é a terra prometida. Né? É a terra prometida, olha só. E você estava lá, né, brincando no córrego, do fundo lá da casa do sítio? Não imaginava. O que a Unesp ia trazer, né, para mim. Inclusive, nós vamos fazer esse estudo, né, vamos para Mirassol, o professor não falou, mas a Nascente fica em Mirassol. E nós vamos para lá fazer esse estudo também. Então, eu não imaginava. Quero trabalhar bastante ainda. E falando disso também, eu fiquei curiosa para saber como que esse projeto tem um impacto ali na redução das crises hídricas. Bom, ele diminui porque a gente vai falar com educação, né? Começa por aí. Eu acho que qualquer coisa que a gente quer resolver no nosso país, em qualquer lugar, começa pela educação. Então, a gente vai começar na base. Quem são a base? As crianças. Que é o futuro que vai interferir depois, né? Então, começando com a educação ali nas escolas, vai repercutir na comunidade e daí vai ser consequência disso, né? É uma cadeia, né? É uma cadeia, assim. E não só nas escolas, mas na própria universidade, né? Porque ali a gente está envolvendo vários universitários e com certeza não vai ficar só ali. A gente, inclusive, o próximo passo nosso é criar uma rede social nossa. Então, acho que as pessoas precisam visualizar o que está sendo feito. Então, a gente vai ter uma rede social do projeto, que a gente vai disponibilizar o que está sendo feito, inclusive trazer mais alunos, né? Da própria graduação. Conversar com eles, ouvir eles. Né? Sim. E também com os próprios universitários, né? Ali, pegar ideias e trazer mais gente para o projeto, que ele é um projeto grande, né? E quanto mais pessoas e mão de obra, melhor, né? Sim. E com as prefeituras também. Isso é importante, porque esse é o 17, ou 17, os parceiros. Porque o poder público tem que interagir com a universidade também, a sociedade, iniciativa privada e poder público, né? Sim. Eu queria saber também, para você como aluna, quais os desafios, assim, de lidar também com essa questão da água e de trazer também o interesse de outras pessoas ali que também estão na universidade. Eu acho que em relação a desafio, é questão de visibilidade mesmo, que você falou logo no começo, né? Que as pessoas só veem o superficial, né? E não sabem da importância. A gente precisa pensar como um todo e mostrar a consciência, porque no nosso país tem muita água, né? Todo mundo diz que é muita água, nosso país é riquíssimo, é lindíssimo, eu amo ele, né? Mas as pessoas não veem que a gente precisa se preocupar com isso, né? Então, acho que a maior dificuldade é mostrar para as pessoas que a gente tem que se preocupar, porque eles só se preocupam com o que eles veem, né? Agora, por exemplo, que tá essa onda de calor, né? As pessoas só se preocupam quando tá vivendo aquilo. Quando tem uma seca, por exemplo, aí as pessoas começam a se preocupar. Então, acho que a gente tem que mostrar que isso tem que ser pesquisado e cuidado desde agora, né? Para que a gente não passe por isso, que a gente consiga... Eu acho assim, existe dentro da universidade uma força muito grande para cada um ficar dentro da sua caixinha. Sim. E eu vejo que a sua trajetória, você saiu da caixinha, né? Então, você tem que integrar as coisas. Sim. Eu acho que é um pouco isso. Né? Exatamente. Você tem colegas que são muito bitolados? Tenho. Ele acha que é só aquilo. Só aquilo e, assim, CR é importante, né? Notas é importante, com certeza, porque mostra também... Lógico, a especialidade, tudo isso. O conhecimento técnico, né? Sim, mas no mercado de trabalho, eles querem pluralidade. Eu trabalho... eu tô fazendo estágio, né, agora, e quando tem algum problema, alguma coisa, a gente tem que conversar juntos. Não é só um profissional. Não é só engenharia civil, não é só... engenharia elétrica, não é. A gente tem que conversar e ver. A visão integrada. Né? Integrada, com certeza. Com certeza. E é legal também, você falou dessa questão da pluralidade, e você também é uma aluna da permanência, né? Então, trazer também mais esses alunos da permanência ali também, que podem sim estar nesse espaço, tem que estar.
E eu também sou da permanência estudantil. Legal. Então, cada vez mais também trazer esses alunos, né, para Uhum. dentro desses projetos. Eu acho isso muito importante também. Desde quando eu comecei, eu vejo, na graduação, eu vejo que, para nós da permanência, está cada vez melhorando mais, né? Com relação a bolsas, com relação aos próprios projetos, né? A COP vem criando vários projetos para incentivar, né? Incentivar a E a pesquisa. COP é a coordenadoria da permanência estudantil. Exatamente. A gente vai falando das siglas que é corriqueiro do nosso dia a dia e acaba Tem que- esquecendo. Obrigada, professor. Então, integrar... Ai, eu já nem sei o que eu estava falando. É isso mesmo, na Mas questão da COP, de Sim, integrar esses de alunos. colocar a gente na pesquisa, né? Uhum. Porque às vezes o aluno que está lá na moradia, ele acha que não é para ele, né? Exatamente. Sim. Ou às vezes ele É. tem que, por exemplo, trabalhar. Eu mesmo já trabalhei na graduação. E aí a gente consegue, agora com a mudança na política, a gente consegue ter a bolsa da moradia, a gente consegue ter a bolsa de extensão. Uhum. Então, nisso eu já não preciso mais trabalhar. Eu consigo Sim. viver Se envolver bem, mais. Aí me você envolver foi, mais. aí você foi e chegando tá, nos isso, e projetos. tá mais na graduação, né? Legal. Me dedicando melhor, com certeza. Tem que ter esse incentivo Tem que mesmo. ter um incentivo, né? Porque acho que a maior preocupação, principalmente para quem entra na universidade, é como a gente vai se manter nela. Sim. Então, ter esses incentivos por parte das bolsas de extensão, dos projetos de extensão, e ver que também a gente pode gerar pesquisa, né? Que o nosso conhecimento, Sim. ele é Fazer pesquisa, é diferença. ciência, fazer a diferença, né? Como você está fazendo, é muito importante. E acho que você estar aqui também, mostrar isso, já é grandioso, assim, né? Sim, eu vejo no cursinho, né? Na experiência que eu tive no cursinho, quando passava um aluno e falava, oi, Meme. Meme é o meu apelido, gente. Qual é Na seu- graduação, qual que é né? Na seu graduação é Meme. Meme? Ah. Sim. Almerinda só quando alguém tá bravo. O, Mas- o seu nem vou perguntar qual é o seu Não. apelido. Não, GG não dá certo. Não dá certo. Ai, meu Deus. Então, quando a gente passa e vê que a gente fez diferença na vida daquele aluno, né? Por isso que eu acho que eu quero a vida acadêmica também, porque eu acho que a gente consegue fazer diferença, independente da área que a gente tá, né? Você no jornalismo vai com Sim. certeza fazer diferença, né? Você vai levar a Já tá comunicação, fazendo. já tá fazendo, na verdade. verdade. Né? Então, eu acho que é isso. É a gente agora, como a geração atual, pensar em como, naquilo que a gente escolheu servir, né? Sim, E atuar, fazer diferença na vida das pessoas, né? com certeza. E o Jefferson também trazer você para isso, né? Muito legal. Ter... Não, mas na verdade né? ela quis, não é? É. Assim, na verdade, a Almerinda, ela sempre quis trabalhar nessa seara, né? Nesse local de água, né? E aí, quando teve essa oportunidade, claro, uma coisa é você trabalhar, outra coisa é você trabalhar ainda com incentivo, né? Uhum. E é muito importante isso, porque você valoriza, você vê que a pessoa tem valor. E eu vou dizer uma coisa que ela falou aqui, que é importante todo mundo saber. Um aluno não é só um CR. O que é um CR? É o coeficiente de rendimento, Sim. tá? Eu sou um aluno que levei pau, eu reprovei em disciplinas. Levar Isso- pau é reprovar, gente. tá? Entendeu? Então, isso não quer dizer que você seja menor do que ninguém, tá? O que vai fazer de você é o seu caráter, é a sua dedicação à sua profissão, entendeu? Com certeza. Então, porque isso é muito importante, né? Porque o que é que eu vejo, assim, você valorizar, você se sentir valorizado, né, Almerinda? Isso é uma sim. coisa muito importante. Sempre falei para Almerinda, olha, você tem muito valor, né? Você lembra sim. disso? Lá atrás que eu falei, né? Você tem muito valor, você vai conseguir o que você quiser na sua vida, tá? E aí, a universidade pública e gratuita nesse país faz a pessoa abrir, entendeu? A cabeça. E a extensão abre mais ainda, né? Exatamente, Porque a porque- gente consegue visualizar um novo mundo, né? Isso, e ela contextualiza. Sim. Ela bota você com quem está pagando a gente, que é a comunidade. Para quem mais Entendeu? interessa, né? Nosso Isso. trabalho é para eles, né? É. Eles pagam a gente, mantém a gente na Exatamente. universidade para isso, para Pra que a gente- voltar para eles. Exato. depois, É o né? retorno. É o É a retorno. lei do retorno. É. Simplesmente isso. Com Aham. certeza. Entendeu? E agora, nossa, infelizmente, estamos chegando no fim. Mas eu quero saber da Almerinda qual a importância também da formação para você com esses projetos. Como que é para você nesse sentido? Bom, o projeto de extensão, ele me propicia isso aqui, né? Olha a experiência que eu tô tendo. Eu acho que isso é o melhor exemplo que eu poderia dar, né? Sim. Mas também com o que eu tô desenvolvendo, né? Já me levou para o estágio, né? Então, é vivência, é sair da caixinha, né? Ver novas possibilidades também, né? Quando eu imaginar que eu ia poder estar aqui, né? Conversando com vocês. Nunca, né? Então, é isso. Acho que a extensão é além do CR, é um complemento para a formação do aluno, que ele vai sair um profissional muito mais preparado, né? Porque a gente é um profissional para a comunidade, né? É para eles que a gente vai voltar, é para eles que a gente vai apresentar o nosso trabalho. Então, a extensão só favoreceu isso
Acho que essa é a importância. É muito legal, porque eu me vejo muito nesse lugar também. A extensão, ela tá me proporcionando, assim, muitas experiências que às vezes também a gente nem imagina vivenciar, né? Uhum. A universidade é isso, ela te mostra, te leva para caminhos das quais você nem pensa. Você entra com uma visão e tá ali saindo com outra totalmente diferente, né? Sim. E agora, passando pro Jefferson também, queria saber como que a sua formação e a sua vida, assim, acadêmica também impacta também, né, nesses jovens, assim, se for contar uma experiência, assim, que te marcou muito. Na verdade, o que me marca muito é ver alunos como a Almerinda, e muitos que eu já tive, né, que saem de cidades pequenininhas, né, sem muita infraestrutura, sem nada, ganhar o mundo, né? Um dia um colega perguntou, mas você não tem temor que ele ultrapasse você? Eu quero que ele me ultrapasse, sabe? Eu quero, a gente quer. Essa é a nossa grande meta. É falar, olha, aquele cara ali foi meu aluno. Eu fico muito impressionado quando eu estou em algum lugar, o cara chega assim, professor Jefferson Nascimento de Oliveira. Aí eu, Você já, meu ai, ai, Deus o do que céu. aconteceu? Aí o senhor lembra de mim? Eu falo, talvez, né? É. Então, mas assim, você vê o cara brilhar. Gente nasceu para brilhar. Sim. Todo mundo nasceu para brilhar, certo? Então, isso é que é importante. A nossa formação como professor, né? Eu esqueço que eu sou engenheiro civil. Eu sou professor. Quando eu preencho lá o hotel, professor universitário. Me orgulha muito ser professor universitário. E vai orgulhar muito você um dia ser professor universitário também. Entendeu? Como orgulha todo mundo. Por quê? Porque a gente forma a gente. A gente faz. E a educação, meu avô me ensinou que tinha a 4ª série somente, primário. Meu filho, estude, porque ninguém tira isso de você. É a única coisa que nenhum governo, nenhum tipo de ação tira de você, o seu conhecimento. É o que você sabe. E você ter o discernimento de entender a sua opinião, o que é bom, o que é ruim. Não é que alguém traga, imprensa, qualquer coisa, qualquer Sim. meio. Entendeu? É você dizer, olha, peraí, tem 2 lados, eu vou analisar isso. Então isso aí gratifica demais, né? A gente vai aposentar, né, Raul? Tem que aposentar com 45 anos de universidade, então eu vou botar a gente para fora. Mas, assim, é muito empolgante, né? E aí fala, mas não é todo mundo que pensa assim, os alunos, né? Mas assim, se você fizer 10% dos alunos pensarem diferente, você já ganhou o seu dia, ganhou a sua profissão. É assim que funciona. Com certeza. Nossa, eu estou muito feliz com esse episódio de hoje, Raul. De verdade, eu acho que eu aprendi muita coisa, né? Eu queria agradecer a presença de vocês também, né, Raul? Você tem Eu alguma acho coisa assim, para cada dizer? programa a gente aprende muito aqui, né? E Sim. hoje eu fiquei pensando né, como a nossa trajetória, de alguma forma, ela é autobiográfica, né? Quer dizer, eu não sabia dessa sua história da água lá de criancinha carregando o balde d'água, né? E então, como mexeu com a sua trajetória lá do meio rural, Também. e a extensão pode nascer dentro de uma sala de aula. Sim. Uma Sim. bela de uma aula desperta, né? E tem a ver com a pesquisa, com a pós-graduação, né? Então, a extensão ela está em toda parte. Com certeza. E dá oportunidade, né? Abrir portas, Sim. assim como tá acontecendo com a Almerinda também. Eu acho que isso é muito legal, né? Bom, eu acho que é isso, gente. Nossa, Muito obrigada mais Obrigado. uma vez a todos vocês. E, é claro, agradeço a você por nos acompanhar até aqui. Para ficar atualizado sobre todas as novidades do Estação X, siga a PROEC nas redes sociais. Nos encontramos no próximo programa com novos convidados incríveis. Um beijo e até mais.